A Alice, ela foi contratada para receber R$ 500 para ligar para a vítima, marcando uma consulta na clínica de estética. A mandante contratou Bruno por R$ 20.000. Bruno terceirizou. Ao final recebeu, dividiu a quantia restante 5.000 para cada. 5.000 para cada executor e 10.000 para Bruno. Feito a contratação na sexta-feira, na segunda-feira, dia 23, foi executado o crime e paga a quantia de R$ 20.000 em espécie aos executores. Agradecer a oportunidade de ir aqui estar esclarecendo e falar sobre os trabalhos da Polícia Civil no que concerne o trabalho de investigação desenvolvido pela 23ª Delegacia Seccional de Juazeirinho, ao Núcleo de Homicídios de lá, sobre o crime ocorrido no último dia 23 de outubro deste ano, onde vitimou a pessoa de Jaidete, que era servidora do Fórum de Itaperuá, a qual foi assassinada a tiros, e a Polícia Civil, de imediato, ela instaurou um inquérito policial. Dr. Ivanei, ele foi designado para apurar o fato em toda a sua extensão, e o que cabe mencionar é a recente criação do núcleo, o reforço de policiais civis na seccional de Juazeirinho, que atende toda aquela região, e a criação do núcleo de homicídios daquela seccional. Então, ressaltar que a Polícia Civil, principalmente com a chegada dos novos policiais, teve a oportunidade de criar esse núcleo e já de imediato dar a resposta que a sociedade paraibana merece, nesse aspecto em especial, a sociedade de Itaperuá. Deixo desde já registrado que o trabalho de investigação foi desenvolvido de maneira bastante eficaz, em que tanto a doutora Mairã quanto o doutor Ivanei vão detalhar mais essas investigações. Boa tarde a todos. Eu estou falando aqui em nome da seccional, da 23ª Delegacia Seccional de Juazeirinho. Dizer que esse crime, de forma bárbara, assim que aconteceu, nossa equipe caiu em campo, começamos a empreender diligências, tentar câmeras de monitoramento, oitivas de pessoas, todo o processo de investigação para que chegássemos na descoberta da autoria delitiva. No momento, o doutor Ivanei vai explicar para você como foi a ação e já chegamos em torno de 6 envolvidos na autoria delitiva, sendo que 3 deles já estão presos e, de forma muito inteligente, muito articulada, fizemos já 2 operações policiais, uma semana passada, na cidade de Igaraçu, hoje em Desterro, onde foi apreendido esses objetos que se encontram aqui. E o doutor Ivanei vai poder explicar para vocês a ação criminosa, como foi. Muito boa tarde. Inicialmente, gostaria de ressaltar que toda investigação com o suporte necessário dado pela doutora Mairã foi efetuado pelo Grupo Tático Especial, GTE, juntamente com o Núcleo de Homicídio, que imediatamente após o fato criminoso caiu em campo buscando informações que levassem à autoria delitiva. Lançou mão de diversas técnicas de investigação, principalmente, eu faço questão de ressaltar, principalmente a denúncia anônima feita pelo 197. Eu faço questão de ressaltar para que as pessoas se encorajam para efetuar ainda mais e ajudar o trabalho da polícia, ajudar a sociedade de um modo geral, pois cada cidadão pode colaborar de uma maneira muito útil para o trabalho da polícia, denunciando, sabendo sempre que essas denúncias, o sigilo do comunicante é absoluto. A gente não sabe quem foi a pessoa que comunicou e isso também não será divulgado. De posse dessas informações, realizamos a primeira prisão no município de Igaraçu, Pernambuco. Uma mulher, a participação dela foi atrair a vítima para o local do crime. A vítima atendia em um salão de estética, não era o atendimento regular, então para que os criminosos pudessem
alcançar a vítima e efetuar sua empreitada criminosa, foi necessário essa participação e que fez todo o controle de posse dessas informações, printava a conversa e passava para os executores. 3 homens que, de posse de uma moto roubada, 2 deles foram até a residência, efetuaram o disparo, matando Jaidete, e o terceiro homem em um veículo responsável para dar fuga a esses criminosos. As diligências continuam, a gente precisa ainda localizar arma de fogo e outros elementos do crime. Detalhar só mais algumas coisas, pessoal. Essa investigação, ela teve a participação, né, também da unidade de inteligência da Polícia Civil. Foi um trabalho de parceria. Teve também uma parceria com a Polícia de Pernambuco. Só para vocês terem ideia, Igaraçu fica localizado praticamente na região metropolitana do Recife, é distante. Mas esse delegado aqui titular se deslocou com sua equipe, claro, até o município pernambucano, onde realizou a prisão de uma das participantes do crime, né? Dando continuidade a essas diligências. Obteve também o trabalho em conjunto com a Polícia Militar, que atua na região do Teixeira, né? E também junto com a Delegacia Seccional de Patos. Então, vocês observem como a investigação teve a participação conjunta de diversos órgãos e também de outras forças policiais. Mas vale ressaltar que algumas informações mais detalhadas, a gente, claro, considera já neste momento o crime, o homicídio, totalmente elucidado e esclarecido com os detalhes repassados pelo Dr. Ivanei, né? Que ele pode até aprofundar já algumas coisas com relação à motivação que a gente já pode mencionar com relação a isso. Porém, algumas diligências faltantes, como a localização da arma de fogo utilizada no crime e também a localização e prisão de alguns outros envolvidos que, porventura, tenham ainda participação nesse delito. Porém, a Polícia Civil considera o crime devidamente elucidado, né? A população de Itaperuá e região, os servidores do fórum onde a vítima trabalhava mereciam uma resposta de maneira efetiva e imediata, e é isso que a Polícia Civil está preparada para fazê-lo, né? E o fez dentro de aproximadamente 30 dias, esclarecendo, né, e prendendo, identificando tanto os mandantes, né, quanto alguns executores desse crime de homicídio. Semana passada, lá em Igaraçu, Dr. Ivanei fez a prisão de uma mulher, que essa mulher teria sido feita a promessa para ela receber R$500 para efetuar a ligação instantes antes para a vítima, marcando o atendimento em sua clínica de estética. E também uma outra que fez a oitiva de uma outra que emprestou o aparelho celular para essa pessoa que fez a ligação para a Jaidete. E hoje a gente fez a prisão de um executor, duas pessoas que estavam na moto, né, no momento, e ainda falta fazer, como o doutor Paulo disse, as prisões de outras pessoas que estão envolvidas no fato criminoso. Foi um crime encomendado? O doutor Ivanei tem uma prioridade melhor para falar, se puder falar neste momento. O crime foi encomendado. O crime foi sob encomenda. A mandante ofereceu aos executores a quantia de R$20 mil para que matassem Jaidete. Feito a contratação na sexta-feira, na segunda-feira, dia 23, foi executado o crime e paga a quantia de R$20 mil em espécie aos executores, que dividiram entre si R$5 mil para cada pessoa que participou. E como a doutora falou, a pessoa de Igaraçu, a mulher de Igaraçu que fez a ligação, receberia o valor de R$500 por esse serviço. Essa pessoa mandante, doutor, é da região lá de Itaperuá, você tem conhecimento? Sim, é da região de Itaperuá, é conhecida da cidade, já está identificada e responderá pelo crime que determinou que fosse executado. Então a
A motivação é a da mais abjeta possível. Inveja, ciúme, foi isso. Não tem uma outra motivação. Ter ciúme, ter inveja, não há nada específico de agressão, nada do tipo, mas simplesmente isso. Não gostar da outra pessoa foi motivo suficiente para contratar a execução do crime. Tinha ciúme da vítima. Se conheciam. Se conheciam e ela tinha ciúme da vítima, foi uma mandante, então tinha ciúme dessa vítima e devido a um relacionamento que tinham, vamos dizer assim, que existia entre a vítima e pessoas vinculadas a ela, aí encomendou esse assassinato. Essa mandante, ela teria alguma ligação com o marido da vítima? Doutor Ivanei tem condições de falar isso? Como as investigações ainda continuam, essa é uma informação que a gente gostaria de passar em um momento posterior. Esse caso tem alguma relação com o fato de ela ser servidora da justiça? Não existe nenhuma relação entre o assassinato de Jaidete com o trabalho que ela exercia no Fórum de Itaperoá. Inicialmente, só para complementar, inicialmente era uma das linhas de investigação iniciais, que a gente não pode descartar a priori. Só que com o andamento a gente foi amadurecendo essa outra linha e que realmente se confirmou. Inclusive, pessoal, com oitivas e com confissões. Em relação a essas roupas aí, esse capacete, o celular foi importante na investigação do Ivanei? Esse celular foi apreendido no dia de hoje de posse de um dos executores. E as roupas? As roupas foram as roupas utilizadas para a execução do crime. O capacete foi o capacete usado pelo piloto que conduzia a motocicleta no dia do crime. E as roupas também utilizadas por eles para tentar de alguma forma ter acesso à casa da vítima de uma forma facilitada. Porque quando chegou lá, ele disse que trabalhava numa empresa de conserto de internet e tal. Então, o que acontece? A vítima chegou a duvidar, mas eu não chamei nada para conserto aqui. Então, quando ele se viu acuado, era uma forma de tentar manipular aquela situação, para que a vítima não duvidasse em abrir a porta, porque a roupa, como você está vendo, uma roupa com fita refletiva, que dá a sensação de que trabalha realmente numa empresa que faz manutenção. Então, quando ela abriu e disse que não tinha contratado nenhum serviço, acionado nenhum serviço dessa natureza, ele já foi empurrando ela até o banheiro da casa, ameaçou, apontou a arma em direção ao rosto dela e efetuou o disparo de arma de fogo. Não tinha ninguém dentro de casa. Tem testemunha, só que a gente, para preservar, a gente não pode falar. Tem como a gente fazer uma linha do tempo desse crime, só para a gente entender como que se pode divulgar? Doutor Ivanei, por favor, Sim. melhor para o senhor. Dia 21 Sexta-feira. de 10 de 2023, a mandante contratou um profissional para que executasse Jaidete. No domingo, ele contactou os comparsas em Pernambuco e na segunda-feira já estavam na cidade. Contratou também uma outra mulher também da cidade de Igaraçu, em Pernambuco, para que fizesse o contato com Jaidete e marcasse uma sessão de depilação na clínica onde ela atendia pós o horário de trabalho do fórum. Assim, conseguiram estabelecer um dia, horário e local para encontrá-la e efetuar o crime. E assim se sucedeu. Marcaram, foram até a residência, identificou-se como prestador de serviços de internet, mesmo ela resistindo, o homem, por ter esse caso tem um pouco mais de força que ela, empurrou a porta, a rendeu e a conduziu até o banheiro. Efetuou o único disparo de revólver na cabeça, pela nuca, que transfixou e saiu abaixo do olho. Essa foi a dinâmica do crime. A gente chegou um pouquinho atrasado, até peço desculpas por isso. O senhor poderia falar novamente quantas pessoas foram presas e se ainda existe algum mandato de prisão em aberto, algum mandado de prisão em aberto dentro dessa situação? Temos
atualmente estamos com 3 pessoas presas, 3 pessoas que já confessaram a participação no crime, inclusive 2 delas estavam acompanhadas por seus respectivos advogados, que também deram vista no termo de declaração ou interrogatório, então temos nessas condições. Também temos outras prisões pendentes e que, como ainda a investigação em andamento, não podemos dar maiores detalhes. O importante, só corroborando aqui com os esclarecimentos muito bem feitos pelo Dr. Ivanei, só complementando, na verdade, é no seguinte sentido: a Polícia Civil, ela não trabalha apenas com a confissão. A gente precisa estabelecer um conjunto probatório mais robusto, né? E vale aqui ressaltar, repito, alguns exames periciais que ainda estão sendo realizados. Nós estamos no aguardo dos laudos periciais, né, no aguardo do envio dos laudos periciais, mas essas confissões realizadas e essas 3 prisões que se tratam de prisões temporárias pelo prazo inicial de 30 dias, e essas prisões podem ser prorrogadas por igual período por mais 30 ou podem ser convertidas em prisão preventiva, mas é importante mencionar que elas estão robustecidas por outros elementos de prova, por elementos e atos de investigação, inclusive, como dito inicialmente, corroborados, inclusive, pela unidade de inteligência da Polícia Civil. É claro que a gente, por uma questão técnica, a gente não pode detalhar como isso é feito, né? Isso prejudica por demais não só essa investigação, mas outras vindouras. Por isso que a gente pede essa compreensão. Repito, outras, como o doutor Ivanei falou, outras prisões podem ser realizadas, né? E deverão ser realizadas. Contudo, qual a razão da gente, né, esclarecer? Primeiro, porque foi um crime de grande repercussão, a sociedade de Itaperoá, os servidores daquele fórum precisavam dessa resposta, e a Polícia Civil deu a resposta a contento. O crime, como bem dito anteriormente, foi devidamente esclarecido, os seus motivos também devidamente esclarecidos. Agora, é claro, com essas prisões, a gente tem agora a possibilidade, dentro de 30 dias, para realizar e confeccionar o relatório final, onde as condutas estarão devidamente individualizadas de cada uma dos envolvidos, mas, de antemão, vocês percebem, a gente percebe nessa investigação, que nós tivemos executor, mas nós tivemos autores intelectuais, um autor intelectual, mandantes, onde essas pessoas no crime de homicídio entram como partícipes. Nós temos o autor direto, mas nós temos também os partícipes. E todas elas, sem exceção, serão individualizadas as suas condutas e responderão, cada uma delas, na medida de sua culpabilidade. Em relação ao caso da mandante, qual o próximo passo que a Polícia Civil dará agora? A mandante foi identificada, não é isso, doutor Ivanei? Está identificada, foi qualificada, foi interrogada na presença de seu advogado, confessou a prática do crime. Veja só, deixa eu só estabelecer, que eu entendi sua pergunta lá na hora. Veja só, a mandante é uma mulher que reside em Teixeira ou Desterro? Desterro. Em Desterro, Paraíba. Ela tinha tido um relacionamento amoroso com o atual companheiro de Jaidete, da vítima. Então, é nessa linha aí. O amor. Tinha tido. Não estava tendo. Isso também é justamente isso. Como é teu nome? Daniela, é justamente isso que nesses 30 dias a gente vai estabelecer todos esses detalhes. Por quê? Porque se outras pessoas também tiverem participação, deverão responder também, como eu falei, se tiverem envolvimento e participação direta ou indiretamente no crime. Então, a ideia era que matar a Jaidete para ficar livre com o cara? Podemos adiantar isso já, né? Praticamente. Passional, né? Era casada. Sim, Jaidete era casada e um antigo relacionamento
do atual esposo de Jaidete foi a mandante do crime. E na cabeça dela, ela imaginava que tirando a Jaidete do caminho, poderia de repente reatar. Não estou dizendo aqui que o marido de Jaidete alimentava ou dava qualquer esperança para essa pessoa. Eu não estou afirmando isso, eu estou afirmando o que ela imaginava. O interrogatório foi hoje, né? Foi hoje o interrogatório. Veja só, medidas cautelares, por força até da investigação, a gente não pode antecipar. Né? A gente só pode mencionar as que foram devidamente cumpridas por uma questão de sigilo da própria investigação. Mas já está identificada, qualificada e interrogada, na presença de seu advogado, onde trouxe elementos e detalhes do delito e de sua participação direta, e qualquer medida cautelar posterior vai ser realizada pelo Dr. Ivanei, né, dentro da necessidade da investigação, no período que nós temos agora para a conclusão definitiva. Ela não ficou presa. Essa não ficou por conta da medida cautelar, porque o flagrante já não havia. Sim. Então, o que é que precisa? Qualquer medida cautelar, nesse sentido, a gente não pode afirmar se tem ou se não tem, porque há um sigilo dessa investigação em andamento. Mas que nós temos um prazo para a conclusão, que tudo pode acontecer. Outras medidas cautelares podem surgir. A investigação, ela não possui um dono, muito menos, como é que eu posso falar para vocês? A investigação, ela não tem um curso pré-determinado. Ela vai caminhando de acordo com os fatos que nos são apresentados. E o cumprimento das medidas cautelares no mesmo diapasão. Então, foi interrogado hoje em Juazeiro. Ou aqui. Como é? Se foi interrogado aqui ou em Foi Teixeira. 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 Quem são os presos? Qual o envolvimento desses presos? Qual a participação Aí você pode desses falar. presos? O envolvimento dos presos, a primeira presa é a Alice, da cidade de Igaraçu, a pessoa responsável pelas mensagens, ela que ligou, Alice. O segundo preso é Bruno da Silva, ele, a pessoa que foi contratado pela mandante, e ele foi o responsável por subcontratar os demais executores. E o terceiro preso é Pedro Henrique, a pessoa que pilotou a moto, conduzindo o assassino até a casa de Jaidete e deu fuga também para esse elemento. Então, os executores também ainda não foram presos? Foram presos, dois executores foram presos. A pessoa que puxou o gatilho ainda não foi presa, mas 2 executores já estão presos. Porque o Bruno foi contratado pela Sim, mas ele é... mandante. E ele contratou mais 2 pessoas. Sim, ele participou diretamente da ação. Ele mostrou a residência, onde que era a residência, foi com o carro até próximo, os 3 desceram no carro, fizeram o reconhecimento da residência, ele ficou esperando próximo para depois que executassem o crime, abandonassem a moto e entrassem no veículo. Então ele tem participação direta no homicídio. Então ele também é um executor. O atirador não foi preso. O atirador. Certo. Então, na cena do crime estava Bruno, Pedro e o atirador. E um atirador, sim, 3 pessoas. Perfeito. A polícia descarta a participação do marido de Jaidete no crime? A gente não pode descartar nada. A investigação é quem vai dizer qual o caminho a ser seguido. Agora, é claro que a gente não pode afirmar, até o momento, né, doutor Ivanei? Sim. Que aqui, como ele mencionou, não há nenhum elemento inicialmente que a gente possa afirmar isso. Mas, como eu falei, medidas cautelares, provas periciais, o trabalho de inteligência policial ainda está sendo feito e a gente pode ter, né, podem surgir elementos novos, indícios novos, e quem tiver participação nesse delito vai responder, como dito anteriormente, por essa participação, porque nós vislumbramos aqui os crimes de homicídio qualificado, associação criminosa para o fim de cometer esse crime hediondo, né? E é claro que no decorrer do prazo de conclusão, porque a investigação está praticamente fechada, mas do prazo que nós temos agora, exíguo, de conclusão do inquérito policial, o que aconteceu, o que surgir, essas pessoas também serão devidamente apontadas no relatório final. Eu só queria entender a participação da Alice
se o atirador ele já foi identificado, porque ele não foi preso, mas ele já foi identificado, e qual a participação da Alice no contexto do crime? Eu achei que você não tinha chegado ainda na hora que a gente falou. A Alice, ela foi contratada para receber R$500 para ligar para a vítima, marcando uma consulta na clínica de estética, para que a vítima, no horário, tanto que uma outra colega dela soube dessa encomenda, dessa ligação, e chegou a emprestar o aparelho celular para a Alice, que também foi identificada, já foi ouvida nos autos, essa pessoa de Igaraçu, e também tem participação. A mandante contratou Bruno por R$20 mil. Bruno terceirizou. Ao final recebeu, dividiu a quantia restante 5 mil para cada 5 mil para cada executor e 10 mil para Bruno. e para Bruno. São 6 envolvidos. 6 envolvidos. Isso, só para o raciocínio da primeira pergunta aqui. Essa mulher de Igaraçu, Pernambuco, era contato do Bruno, que por uma questão de depilação, seria a ardilosidade do criminoso está aí, na preparação do crime. Pedir a uma mulher conhecida dele, de fora, para marcar essa depilação com a vítima, para, como o doutor Ivanei falou, ter a oportunidade, o local e a hora do crime para não ter dúvida da execução. Os demais foram terceirizados por Bruno. E todos aqueles que, porventura, tenham recebido dinheiro para fazer ligação para a vítima, marcando a depilação, que tenham emprestado celular para fazer isso, que tenham participação, mesmo que indireta, contribuiu para o resultado final, que foi o crime de homicídio qualificado, crime hediondo. Essas pessoas, todas, como eu falei, na medida de sua culpabilidade, responderão. Contudo, algumas diligências, elas precisam e estão sendo feitas. E serão feitas nas próximas horas, próximos dias. A finalidade dessa coletiva é dar a resposta que a sociedade precisa e merece, esclarecendo detalhadamente a dinâmica do crime, a sua motivação e as provas colhidas no âmbito da investigação. A Polícia Civil entende que um crime de homicídio dessa jaez, com a participação de tantas pessoas, com mais de uma linha de investigação, até porque a vítima trabalhava também, exercia suas funções no Fórum de Itaperuá, o intento da gente, o intuito é identificar todos, apresentar à justiça a identificação de todos, esclarecer de maneira pormenorizada a motivação e as circunstâncias do crime, né? Mas isso não quer dizer que a oportunidade e a conveniência de determinada medida cautelar, seja de prisão ou não possa ser feita. Então, conveniência e oportunidade, quem diz é a investigação. Então, esse status quo libertatis hoje da mandante pode não se configurar posteriormente, dependendo do prazo de conclusão do inquérito. Uma última pergunta, pelo menos de minha parte. São 6 pessoas de momento envolvidas. 3 foram presas, falta o executor, a mandante. Quem seria a 6ª pessoa? A mulher que emprestou. Pode falar? Sim, a mulher que emprestou o celular e avançando a investigação, a pessoa que alugou a arma de fogo. Então todos sabiam. Estão todos identificados. Todos sabiam da finalidade criminosa. Até para ser responsabilizado criminalmente, precisa ter conhecimento do fato. Essa informação é o que a gente pede. A gente tem, só que a gente não pode passar. Não, tudo bem. Essa ajuda que eu peço, para que a gente não divulgue, porque senão atrapalha tudo. Só para ficar claro, Daniela, só concluindo ali a dúvida de Jonathan, não atropelar e aí voltar para a mesma coisa, quando ele falou, o doutor Ivanei falou aqui que tem uma outra identificada, que disse, não, que emprestou o celular, porque foi o seguinte, o Bruno não combinou com essa que foi presa em Igaraçu, Pernambuco, para ela ligar marcando a depilação, ela não ligou do celular dela, mas de uma colega que emprestou o celular para ela ligar. Então essa pessoa também... As duas mulheres, elas tinham ciência Sim. de Sim. que isso Sim. era para Receberam um dinheiro. crime. Receberam dinheiro para E isso. receberam R$500. Inclusive a que emprestou o
Sim. Inclusive, foi dividido o dinheiro com ela também. Os 500 foi dividido para as duas. 250 para cada. Isso. Entendi. Foi um rateio grande aí. Para vocês verem, né, a hediondez do crime, é o motivo torpe, por um lado, fútil de outro. Então é um homicídio aí triplamente qualificado. A gente pode falar. Tentando disfarçar o tempo todo, né? Homicídio triplamente qualificado, que caracteriza o crime hediondo e a associação criminosa para o fim de cometer crime hediondo.